Bem-vindo a mais uma aula de Educação Física para vocês aí da Educação de Jovens e Adultos. E aí comigo hoje... Professora Vânia, olá pessoal, tudo bem? E o meu amigo? Eu, professor Felipe, não me apresentei no início, desculpe, é verdade. A gente acaba iniciando aqui e esquecendo. Mas eles já nos conhecem, vocês já, é isso que eu ia comentar, vocês já nos conhecem. A aula passada, principalmente. Começamos então o nosso eixo ali, já na aula passada, o eixo da dança. Como a professora Vânia já adiantou na aula passada, trabalhamos com os esportes, né? Viemos de uma sequência de esportes e iniciamos na aula passada com a dança. E na aula passada, nós trabalhamos a dança, segundo o pai da dança, o Laban, nós trabalhamos os níveis, né, professora Vânia? Então nós trabalhamos os 3 níveis da dança. Quais eram? Vamos retomar lá um pouquinho da aula passada. O nível baixo, né, que é mais baixo do que eu tô aqui, rastejando no chão. Está no médio. O nível baixo, que é lá embaixo, daí aqui vamos dizer que é o nível médio, e o nível alto aqui, ou saltitando também. Lembrem né, sempre de acordo com o centro de gravidade, que é o umbigo, né? Exatamente. Então nós aprendemos ali um pouco dos 3 níveis da dança. E para a sequência das nossas aulas agora, a gente não vai mais deixar de trabalhar nível. Em todo movimento que a gente vai estar executando e realizando aqui, vocês vão ver que a gente vai estar trabalhando os níveis. E isso era só uma forma da gente saber que existem esses níveis da dança também. Por isso que a gente traz essa teoria para vocês, mas junto com a prática. A gente está fazendo o movimento, a gente falou quais são os níveis e a gente está mostrando para vocês os movimentos, né? Para a aula de hoje, vamos trabalhar mais 2 elementos, professora Vânia. Olha só, o que será que nós vamos trabalhar hoje? Eu vou adiantar quais são, mas depois, no final, a gente vai fazer igual na aula passada. A gente vai falar um pouquinho mais da teoria deles. É o peso e a fluência. Interrogação para vocês ficarem pensando. Peso, será fluência? Que é isso dentro da dança? A gente vai aprender. Mas antes da gente falar do peso e da fluência, professora Vânia, quantos tipos de dança você conhece? Nossa, vários. Não que eu saiba dançar, mas de conhecer e apreciar são vários tipos. Se a gente entrar no detalhe de que saiba dançar, aí eu não conheço muitos não, professora Vânia. Mas os tipos de dança que você já viu na televisão, que você já ouviu aí no rádio, que você já assistiu, né, alguém dançar, são vários, né? Fala pra eles o que a gente vai ter agora então aí. Então, gente, acompanha aí um videozinho que nós preparamos para vocês com vários tipos de dança. Com certeza, alguns vocês conhecem. Sabe, professor Felipe, que teve alguns que eu não conhecia? Eu vou dizer para vocês que em relação a nomes dos vídeos, eu não conhecia alguns também. Claro que os mais populares, mais famosos, a gente acaba conhecendo. Mas é bacana você aprender da onde de qual região do mundo é esse tipo de dança. Acompanhe aí, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade ao eixo da dança e falaremos também de alguns tipos de dança que existem. O surgimento da dança se deu ainda na pré-história, quando os homens batiam os pés no chão. Com o passar do tempo, foram dando mais intensidade aos sons, descobrindo que seriam capazes de criar outros ritmos, conciliando os passos com as mãos, através das palmas. A dança, no contexto educacional brasileiro, aparece como conteúdo da disciplina de artes e nas atividades rítmicas e expressivas da educação física. Na educação física, a dança é utilizada de forma instrumental, assim como a ginástica, os esportes e as lutas. Ela deve enfocar o aspecto motor, biopsicossocial, como forma de atividades para condicionamento físico, emagrecimento, bem-estar e saúde. Pode ser verificado em clubes, academias e demais espaços de lazer e ginástica. Dançar pode auxiliar no tratamento de doenças como diabetes, síndrome do pânico, transtorno bipolar e depressão. A dança pode ser considerada um remédio que melhora a saúde física e mental. Mas vamos aos tipos de dança. Existem vários, como você deve saber. Jazz, salsa, salsa cubana, hip hop, balé, tango, funk, dança de salão, dança do ventre. Isso para citar apenas alguns. Se relacionarmos todas as danças típicas às épocas e culturas do mundo, vamos escrever um livro sem fim.
A dança é uma das formas mais belas e profundas da expressão corporal. Ela ultrapassa o certo e o errado, sendo imensamente singular, que transgride padrões e estilos, podendo haver combinações e muita mescla em suas composições. Vamos agora conhecer alguns tipos de dança do mundo e saber o que elas representam, quais seus principais benefícios e características. Balé. Marcado pela busca da técnica perfeita e muita destreza, o balé clássico é um dos tipos de dança mais conhecidos pelo mundo. Para se tornar bailarino profissional, é preciso muitos anos de dedicação. A média é de mínimo de 8 anos de formação para mulheres e 6 anos para homens, visto que depende muito da aptidão de cada um. As mulheres levam mais tempo porque a competição é muito maior do que para os homens. Além de ser lindo, o balé é também um ótimo exercício para quem quer um trabalho corporal completo e diferenciado. Jazz. Desenvolvido a partir de danças africanas, o jazz ganhou fama nos Estados Unidos e foi base para a construção do jazz musical, muito utilizado em coreografias do gênero do teatro musical. Outros estilos surgiram a partir do jazz tradicional, como o pop jazz, jazz moderno e o contemporâneo, jazz street e por aí vai. Ainda que a base seja clássica, o jazz permite movimentos muito mais soltos, com músicas populares, animando quem dança e quem assiste. Sapateado. O sapateado é vibrante e desafiador. O sapateador aprende passos que emitem sons dos sapatos. Muito estiloso, é a opção perfeita para quem quer melhorar o ritmo, a coordenação motora e ainda se divertir muito. Flamenco. O flamenco, em geral, consiste de 3 elementos artísticos: música, dança e a guitarra, ou violão. Além disso, muitas vezes há membros que batem palmas. A relação entre os artistas é semelhante à do jazz. Há uma estrutura básica que tem que seguir, mas no fundo é uma forma improvisada. Seus movimentos incluem movimentos de percussão de pés e intrincados movimentos de mãos, braços e corpo. Dança de rua. A dança de rua tem grande influência da cultura do hip hop e é uma das modalidades de danças mais representativas em eventos, competições e espetáculos de dança. A dança de rua move multidões e atrai muitos jovens pelo desafio que representa e pelo caráter socializador. Assim, um grande movimento acontece em torno do hip hop, junto a MCs, DJs, grafiteiros e b-boys. Dança africana. A dança tradicional africana está ligada com as práticas curativas, rituais e espirituais. O estilo é bastante enérgico, o ritmo é intenso e todo o corpo fica envolvido durante os movimentos. Lembrando que há muitos estilos de dança africanas, advindo de regiões, tradições e culturas distintas. É possível aprender movimentos básicos do estilo popular, mas tradicionalmente a dança é livre e parte do centro do corpo em direção às extremidades, sendo que o contato com o chão é um fator importante, pois traz o enraizamento e a força que vem da terra. Yanko. Essa é uma das danças mais praticadas em toda a China. Conhecida popularmente por ser uma dança rural chinesa, a dança Yanko conquistou todo o país e já é praticada por diversas regiões do mundo. A Yanko permite se movimentar por completo, sendo que o balançar do corpo ocorre conforme cada ritmo tocado. Nesta dança, são os quadris e a cintura que conduzem os pés, formando cada uma das coreografias ao ritmo da música. Dança do ventre. É sem dúvida uma das danças mais conhecidas e praticadas no mundo. Originada do Egito Antigo, a dança do ventre mistura ritmo, passos precisos e delicados e vários outros elementos que cativa qualquer pessoa. Originalmente, a dança foi criada como uma reverência a deusas, onde era realizada em rituais e cultos religiosos. Curiosamente, essa dança é chamada de dança do ventre, pois simboliza a fertilidade feminina. É uma dança para celebrar a vida, a procriação
e reverenciar a mulher. Já os movimentos dessa dança são marcados principalmente pelas batidas de quadril, movimentos ondulatórios e uma sintonia perfeita com a música. Dança country, também chamada de dança em linha. A dança country é uma sequência de passos coreografados, onde os dançarinos realizam os mesmos movimentos ritmados ao som do country. Trata-se de um estilo musical considerado caipira nos Estados Unidos, mas que na verdade foi influenciado por diversos elementos, como canções de guerra, senso religioso, trabalhadores do campo, influência de outros estilos musicais e muito mais. Hoje em dia, a dança é conhecida em todo o mundo e já existe até mesmo competição de dança country aqui no Brasil. No Brasil, a dança é realizada ao som do sertanejo raiz, que dá aquele toque brasileiro para a coreografia. Tango. O tango é uma das danças mais praticadas no mundo e uma das mais populares quando o tema é dança de salão. Essa dança é feita em par e possui um estilo musical específico, também chamado de tango. A dança surgiu na Argentina e se tornou um verdadeiro sucesso em todo o mundo. Essa dança, realizada a dois, é uma mistura de drama, paixão e agressividade. Isso porque os passos são duros, objetivos e precisos. Ambos deslizam pelo salão em ritmo sincronizado. O tango é uma das danças mais praticadas na Argentina. Contudo, você encontra professores de tango no mundo inteiro, assim como competições dessa dança e apresentações. Samba. Todo brasileiro conhece o samba, seja a dança ou o estilo musical. Criado no Rio de Janeiro, o samba é popularmente praticado em eventos de pagodes e em escolas de samba. Essa dança, que é um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil, tem passos ritmados, a música em compasso 1-2. O molejo dessa dança é uma influência muito marcante das danças africanas. O samba é uma ótima dança para queimar calorias, considerando que você movimenta o corpo todo a um ritmo que pode ser mais acelerado ou lento, dependendo da música. Também é importante lembrar que essa dança pode ser feita individualmente, em grupo ou ainda a dois. Então, pessoal, esses foram alguns tipos de dança que temos no mundo todo. Vamos agora falar dos tipos de dança que existem aqui no Brasil. As danças brasileiras. Elas são resultado da mistura de culturas como a africana, a europeia e a indígena. Dentre as populares estão o maxixe, o samba, o frevo e o forró. Mas há também a presença das danças folclóricas, como a do Bumba Meu Boi, e também das danças típicas, que irão variar, de acordo com as tradições realizadas nos estados brasileiros. Vamos conhecer alguns tipos? Forró. O forró é uma festa originária da região nordeste do Brasil, bastante popular e comum, especialmente nas festas juninas. O nome da festa forró é usado para nomear distintos gêneros musicais, como o xote, baião, arrastapé e o chachado. Por isso, quem não conhece suas histórias as confundem com um gênero único. As músicas são executadas tradicionalmente por trios instrumentais com acordeon, a sanfona, a zabumba e o triângulo. Maracatu. O surgimento do maracatu causa controvérsias, porém, acredita-se que ele surgiu por volta de 1700, trazido pelos portugueses ao Brasil. A dança tinha partes com coreografias de teatro e era acompanhada por músicos e dançarinos. Esses vestiam roupas que remetiam à realeza, porta-estandarte, rei, rainha, príncipes, duquesas e duques. Posteriormente, o maracatu passou a ser realizado durante o carnaval. Além disso, a dança tem a participação de instrumentos como a zabumba e ganzas. Frevo. O frevo, dança típica do estado de Pernambuco, surgiu no século XIX e atualmente é uma das vertentes do carnaval no Brasil. A música tocada durante a festa não possui letra, e uma banda toca para embalar os foliões. Conta com diversos passos de danças, com malabarismos, passos elaborados,
rodopios e saltos. Além disso, o dançarino tem a possibilidade de improvisar à medida que a dança evolui. Bumba Meu Boi. Um dos símbolos folclóricos do Brasil, o Bumba Meu Boi mescla dança, música e teatro. Além disso, é praticado nas mais variadas regiões do país. Os personagens cantam e dançam para contar a história de um boi que morreu e ressuscitou após ter sua língua cortada para satisfazer os desejos de uma mulher grávida. Fandango. Essa dança chegou à região sul do Brasil por volta de 1750 e foi trazida por portugueses. Os dançarinos recebiam o nome de folgadores e folgadeiras. Dançavam em festas executando diversos passos. Os instrumentos mais usados são as violas, a rabeca, o acordeão e o pandeiro. Os dançarinos vestem roupas típicas da região e rodam próximo ao seu par. Eles se movimentam para atrair a atenção do outro e os homens sapateiam de forma contínua. Vaneirão, vaneirinha, vaneira. O vaneirão é um estilo de dança típica do Rio Grande do Sul, também muito presente na tradição do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Assim como a vaneira e a vaneirinha, nasceu de origem alemã e se desenvolveu no sul do Brasil. De acordo com o andamento da música, tem-se as variantes: vaneirinha para ritmo lento, vaneira para ritmo moderado e vaneirão para ritmo mais rápido. O vaneirão, com sua vivacidade, exige bastante energia, tanto dos músicos como dos bailadores. Os passos do vaneirão devem ser executados em 4 movimentos: 2 passos para a esquerda, 2 para a direita. Na dança, as pessoas usam roupas típicas da região. Chula, dança de origem portuguesa realizada por homens, como um desafio. Ao som da gaita gaúcha, 2 ou 3 homens ficam posicionados nas extremidades de uma lança, que é colocada no chão. Alguns começam a sapatear, realizando vários passos complexos, e na vez do outro dançarino, este deve fazer passos mais difíceis do que foram executados pelo anterior. O ganhador será aquele que realizar a coreografia mais difícil e bem elaborada, sem encostar na vara. Pau de fita. Dança de origem portuguesa, onde os dançarinos ficam ao redor de um mastro fixado no chão com cerca de 3 metros e que possui diversas fitas coloridas. Os dançarinos devem estar em par, sendo que cada um segura uma fita e dançam girando em torno do mastro, até formar um trançado. Não há uma música específica para a dança, mas é comum utilizar instrumentos como violão, acordeão, cavaquinho e pandeiro. Então, pessoal, neste vídeo vimos alguns tipos de dança no mundo, depois passamos pelas danças brasileiras e então conhecemos outros tipos de dança da nossa região, o Sul. Esperamos que tenham aproveitado. Até mais! Tchau! Falei para vocês que esse vídeo era muito bacana, interessante, né, gente? Então a gente colocou ali alguns tipos de dança e dentro do que a gente vai trabalhar hoje, a gente pôde visualizar um pouquinho sobre essa questão de peso e fluência. Digamos, um tipo de dança que existe a fluência seria o balé, né? O balé. E o que é essa fluência? São movimentos contínuos, né? São interrompidos, exatamente. Você tem uma fluência no movimento do balé, é um movimento leve também, né, professora? Isso. E existe o pesado, que né? Também tinha exemplos ali no vídeo. Que poderia ser a dança country. A dança country, que o pessoal trabalha muito com as pernas, na dança toda trabalha com as pernas, mas eles batem muito a perna no chão, né? o pé no chão. Digamos que parecia, a gente faz um esforço, parece que existe peso naquele movimento. O próprio sapateado, que você, nossa, aquilo ali é uma arte, né? É muito lindo ver o sapateado. Você fazendo os movimentos com os pés e às vezes forçando um pouco mais essa batida, deixando o movimento um pouco mais carregado, mais pesado. É verdade. E o que mais? A gente tem mais o quê? Um movimento interrompido na fluência. Nós falamos do leve, né? Do fluente, e existe o movimento interrompido, que seria o break dance. O break.
né? Que o pessoal sabe. Eu até não sei Bem onde fazer, mas quebradinho. o que seria o movimento interrompido, pessoal? Então, ó, eu vou me agachar e vou levantar. Aqui eu fiz um movimento contínuo. No interrompido, eu agacho. Até onde Eu você agacho. vai chegar, que seria o eu final, agacho, eu levanto, existem eu umas levanto, paradinhas. eu estou interrompendo o meu movimento, né? No tango ele tem os dois tipos de movimento no tango. Fluente, né? O E leve. exatamente, o contínuo e o interrompido. A hora que a dançarina do tango mexe as pernas, ela vem, ela coloca a perna para o lado, o dançarino também, então ele interrompe em alguns momentos da dança o movimento. Isso faz com que ele não seja contínuo. Ele vai interrompendo, né, nos movimentos da dança. Exatamente. E outras ali que, se você for analisar, você consegue visualizar. A gente só quis conversar com vocês do que a gente passou agora. Chega de conversa, professor Felipe. Chega de conversa, professora, porque a aula tá acabando já. Vamos dar uma alongadinha para a gente fazer... Vamos trabalhar fazer um pouquinho mas os movimentos também. bem pouquinho só, porque senão a gente não consegue quase trabalhar. Bem pouquinho. Então vamos lá. Solta os ombros, Solta os lá para ombros. trás. Movimentos contínuos dos pra ombros. frente. Sem parar. Isso, então nós estamos aqui, professor Felipe, no nível alto também, né, professor Nível Felipe? alto, perfeito. Nível alto, trabalhando com movimentos. Segura o braço lá. Aí. Outro. Vamos para o nível médio, professor Felipe. Vamos. Coloca a mão lá no pé. Fica lá embaixo um pouquinho. E vamos levantar um movimento interrompido? Ótimo. Vamos lá. Que a princípio, se fosse um movimento contínuo, Como seria, professora? Seria? Você levantaria uma vez e pronto. só. E aqui a gente fez ele interrompido. E, Então agora, eu ia pedir uma música, professora Vânia, opa! para a gente colocar uma música e trabalhar esses movimentos. Será que a gente consegue? Eu acho que A gente sim. coloca uma música, pode ser a primeira música, um pouco mais lenta, né? E a gente vai trabalhar com o peso e com a fluência de acordo com a música. Daí a gente vai saber se é leve e se a fluência é contínua ou interrompida. Ok. Pode ser a primeira, a gente pode colocar já e a gente já vai... Você consegue fazer esses movimentos? Vamos, você vai falando e eu vou fazendo até para o pessoal ver. Tá bom. Visualizar que o contínuo, o interrompido, Perfeito. o leve e o pesado. Perfeito, Bom? vamos lá então. Então você vai falando e eu vou fazendo, professor Felipe. Então tá. Escutem a música. É uma música um pouco mais clássica. Movimentos contínuos, professora Vânia. A Perfeito. própria música, ela já A tem música uma... induz a gente a fazer movimentos contínuos e leves. E ela usando o nível também. Ela usou o nível alto e o nível médio, pessoal. Então, olha lá, 3 elementos a gente está trabalhando aí. O nível, o peso e a fluência. Beleza, professora Vânia. Perfeito, excelente. Agora a gente passa para a próxima música. Que daí é uma música, eu acho que um pouco mais agitada. Então a gente vai fazer movimentos mais pesados e... Será que interrompidos? Vamos lá, professor Felipe. Então vamos lá. Som na caixa. Isso. Ó. O próprio peso do corpo faz com que o movimento seja pesado, né, professora Vânia? O ritmo aí. De acordo com o som, de acordo com a música. Ó. Interrompe. Ó. Isso mesmo. Ela não flui o movimento dela. Ela Exato. pausa, ela dá pausas no movimento. Perfeito. Deu para o pessoal entender já o que é o movimento interrompido, o que é o movimento contínuo, o que é um dos elementos da dança, do peso, no caso, um movimento mais leve e um movimento mais pesado. De acordo com o ritmo, a gente consegue fazer isso. Exato. Claro que a gente poderia fazer aqui uma outra atividade com aquela música leve, mas fazendo movimentos pesados. Vamos tentar? Será que a gente consegue colocar a primeira música de novo ali? Vamos tentar. Porque a música induz a gente a fazer movimentos leves e contínuos, mas a gente vai tentar fazer movimentos pesados e interrompidos. Depende do nosso objetivo. Exatamente. Olha lá.
Isso mesmo. Mais pesado. Mais pesado. E interrompido. Tá vendo, pessoal? Ela faz o movimento e ela não flui esse movimento. Ela vai interrompendo o movimento do corpo dela. Esse exemplo já bastou, eu acredito, né, professora Vânia? Tá ok. Então, o que a gente tem que entender desses movimentos? Desses elementos, não são dos movimentos, os movimentos também. Mas nós trabalhamos o quê? Da aula passada para essa aula. O nível baixo, nível médio, nível alto, né? O peso da dança, que pode ser pesado, né? Um movimento mais pesado, mais brusco, mais bruto. Até com a mão aqui, né, professor? Isso, depende da força que a gente faz. Aqui tá o pesado, aqui tá o leve. A gente deixa o nosso tônus muscular mais tenso, então a gente faz um movimento mais tenso. Ou pode ser um movimento leve, né? Até na nossa fala, a gente fala de uma forma mais leve. Né? E a fluência. A fluência interrompida, né, professora Vânia? E a contínua. Ou a contínua, gente. Então, deu para entender os elementos da dança aí. Agora, a gente vai falar para vocês o que a gente aprendeu hoje. De acordo sempre com o nosso Rudolf Laban, pai da dança, Rudolf Laban. Nós falamos ali, ó, acompanha no slide, sobre peso e fluência, né? Então, segundo Laban, o peso ele está relacionado ao aspecto físico do movimento e ele se refere ao esforço impresso na execução, ou seja, na força que a gente exerce contra a gravidade e pode ser classificado como leve ou como pesado. que foi o que nós mostramos aqui hoje na aula, né, professor Felipe? Exatamente. Leve e pesado. A gente passa para o próximo slide ali e falando do peso leve. O peso leve é quando? É quando existe pouca força para romper a gravidade, chamado também de delicado, de refinado, aéreo. A forma que a gente fala fica até mais leve, né, professora Vânia? Muda o tom de voz. Quando a gente tem que falar de uma forma mais pesada, a gente faz com que a nossa fala acompanhe o movimento de uma forma mais pesada. Mas quando a gente tem que dar o exemplo leve, a nossa voz fica mais suave, mais tranquila. E agora vamos falar do movimento pesado. É quando exige mais força, pessoal, para romper essa gravidade. Chamado também de vigoroso, de forte, de firme, de impactante. Esses movimentos pesados que a gente pula, que a gente faz um barulho quando pula, né, professora Vânia? Rompido. Exatamente, que também, voltando aqui pra gente, também acompanhamos em alguns movimentos isso hoje, né? Isso aí. E o último slide ali é sobre a fluência. Nós falamos do nível na primeira aula, nós falamos do peso nessa e também a gente não pode esquecer da fluência, porque o elemento peso, ele é leve ou é pesado, mas a fluência também está envolvida com o peso, porque se a gente não tem uma fluência leve, a dança pode ser pesada e leve, mas se a gente não tem ela leve, ela contínua, no caso a fluência, ela vai ser interrompida. Então a fluência, pessoal, ela relaciona-se a todos os fatores de movimentos. Está conectado com a tensão muscular impressa na realização de um movimento e classifica-se como livre e controlada. A gente fala livre ou controlada, ou livre ou interrompida e contínua, né, professora Vânia? Na fluência livre, é como uma corrente contínua e ininterrupta. E na controlada, é a contenção do gesto, interrompendo e contendo o movimento. Pessoal, trabalhamos dança nessas duas últimas aulas, na aula passada e na aula de hoje. Vocês conheceram na primeira aula esse histórico das danças. Hoje vocês conheceram alguns tipos de dança. Existem muito mais tipos, né, professora Vânia? Mas, por hoje, é isso. Vamos ter uma sequência aí para as próximas aulas e ficamos por aqui. Tchau, Até tchau, mais. gente.